Paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de deixar para vocês, principalmente os irmãos que não puderam estar no culto nesta noite, uma breve meditação do texto que nós pregamos hoje à noite. Se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8, que diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de consolar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Tenha tempo para Deus. Meus irmãos, o tempo, ele é uma dádiva que Deus nos deu. Se você observar, nunca tivemos tanto tempo ao nosso favor. Principalmente para aqueles que estão enclausurados em suas casas, para aqueles que estão em serviço de home office, para aqueles que estão desempregados. Temos muito tempo. Ao ponto da primeira semana que nós tivemos que ficar em nossas casas, tivemos que nos adaptar ao tempo que estava sobrando. Isso é uma raridade. Geralmente nós não temos tempo. E esse tempo, meus irmãos, que é de Deus, é um tempo que Deus é que nos concedeu, é o tempo que Deus nos dá. Ele precisa viver ou ser vivido intensamente, de forma plena e de forma completa. Ao ponto de Eclesiastes 3, versículo 12, dizer que devemos aproveitar a vida ao máximo. Existe um tempo muito precioso que Deus nos deu. E não é o tempo do coronavírus. É um tempo que Deus nos concedeu para vivermos com nossas famílias. A história nos registra que os filhos de Zacar, eles sabiam muito bem discernir o tempo que tinha Israel e o que eles deviam fazer com esse tempo. Você sabe fazer, assim como os filhos de Zacar, você sabe fazer com o tempo que Deus lhe concedeu? 1 Crônicas 12, 38 registra os filhos de Zacar que sabiam muito bem, sabiam planejar o tempo, sabiam o que fazer com ele. E eu quero que você entenda, meus irmãos, que nós estamos vivendo no tempo de Deus, o tempo Kairos. É Deus que nos concede esse tempo. Tanto é que em Marcos 1, versículo 15, Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que o evangelista Marcos registra era que era o tempo de Deus naquela época, o tempo em que Jesus veio, mas também que agora é um tempo que Deus separou para nós. Parece que a pandemia, parece que esse vírus, ele criou uma grande confusão no meio das pessoas, pelo menos no início,
em que as pessoas tinham tempo de sobra. E tempo que falta é um problema, e tempo de sobra também é um problema. Porque nós precisamos administrar esse tempo, que é o tempo que Deus nos concedeu. É Deus que controla o tempo. Quando nós estudamos teologia, quando nós estudamos sobre Deus, nós vemos que Deus, ele é atemporal, ele está fora do tempo. Mas não deixa de Deus controlar o tempo. Deus é que controla esse tempo que nos é concedido. Mas se existe tanto tempo, nós precisamos ter, então, tempo para esse Deus. Precisamos organizar a nossa vida ao ponto de termos tempo para Deus. E eu volto a repetir que nós nunca tivemos tanto tempo. Nós temos tempo de sobra agora. Tempo para vivermos intensamente. Precisamos ter tempo para o nosso Deus. Ou através da oração, ou através da meditação da sua palavra, ou através de intimidade com Deus. Precisamos ter tempo com Deus. Salomão, ele inicia o capítulo 3, dizendo assim que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Para tudo existe um tempo, meus irmãos. E é o que Salomão tenta explicar aqui, nesses 8 versículos do capítulo 3. Ele tenta nos passar que o tempo que Deus nos deu é suficiente para nós realizarmos todos os propósitos debaixo da terra. Um dia, ele possui exatamente 24 horas, 1.440 minutos e 86.400 segundos. Se você multiplicar isso pela semana, e se você multiplicar pelos anos, ou pelo menos por um ano, você vai ver que você tem muito tempo. Parece que Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, Ele nos dá o tempo certo para podermos aproveitar. E há tempo suficiente para realizar todas as coisas que você necessita fazer. 24 horas é um tempo dado por Deus, que Ele ainda tira o tempo para que você possa dormir, que geralmente é de 6 a 8 horas, e é o tempo, e o restante é para você poder aproveitar, trabalhar, poder fazer as tarefas de casa. É o tempo que Deus te concede, meu irmão. O tempo aqui abordado por Salomão é sobre a perspectiva de Deus. É como se fosse o próprio Deus falando para nós sobre o tempo que Ele criou e o que acontece dentro desse tempo. Oh, glórias! Versículo 2 diz que há tempo para tudo. E é um tempo que foi nomeado por Deus. E ele começa dizendo: há um tempo de nascer. Um tempo para novos começos e novas iniciativas. Êxodo 12, versículo 2, diz que devemos sempre registrar os começos marcantes da nossa vida, principalmente quando alguém nasce. Talvez por isso, Salomão, ele faz um registro no versículo 2 do tempo de nascer. Mas também há o tempo de morrer. Aliás, meus irmãos, vida e morte estão no controle de Deus. É Deus que controla o tempo da vida e o tempo da nossa morte. Todos os nossos dias, por incrível que pareça, já foram contados por Deus. Quer uma prova? Eu te provo.
Salmo 139, 16, parte B, que diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles foi escrito e determinado por ti, ó Deus, quando nenhum deles ainda existia. Como se Deus escrevesse dia por dia o nosso tempo. Versículo 2, parte B, diz que também existe um tempo para plantarmos. Paulo diz, em 1 Coríntios 3,6, que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. O plantar é do homem, mas o crescimento vem de Deus. A tarefa de plantar e arrancar o que se plantou pertence ao homem. Desde o jardim do Éden, Deus determinou que o homem iria cuidar disso. Porém, o crescimento, meus irmãos, ele é sobrenatural. É algo que acontece do dia para a noite e pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. Versículo 3 diz que existe um tempo de matar. O homem também, contrariando os 10 mandamentos, ele passou a tirar a vida das outras pessoas. Ele tem esse poder de tirar vida das pessoas. O homem, ele pode ainda matar ou destruir coisas em nossas vidas que são extremamente prejudiciais. Nós devemos matar tudo aquilo que nos prejudica em termos de relacionamentos íntimos com Deus. Tudo aquilo que nos atrapalha de chegarmos até a Deus, nós precisamos colocar para fora ou precisamos matar. No versículo 3, diz que também há um tempo de curar. Lucas 4,18 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para curar pessoas. O Espírito Santo distribui dons e um dos dons que ele distribui é o dom de cura, para que nós possamos ajudar as outras pessoas a curar as suas enfermidades. No versículo 3, parte B, existe também o tempo de derrubar e o tempo de construir. Muitas vezes, e não poucas, em nossas vidas nós precisamos derrubar paredes, construções, casas, edifícios, para reconstruirmos novamente. A nossa casa espiritual também precisa ser reconstruída por Deus e no tempo dele. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, de sorte que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas agora se passaram e tudo se faz novo, ou seja, Deus reconstruindo a nossa casa, o nosso templo interior, fazendo dele morada do Espírito Santo. Já no versículo 4, Salomão diz que há um tempo de chorar e um tempo de rir, tempo de plantear e um tempo de saltar de alegria. Eu encontrei em Romanos 12,15, fazendo menção a isso, dizendo: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Porque em muitos momentos nas nossas vidas nós vamos nos alegrar, mas também tem momentos em que nós vamos nos entristecer, vamos chorar com aqueles que choram. No versículo 5, Salomão continua dizendo que há um tempo de espalhar pedras e tempo também de ajuntar pedras. Como se Salomão, meus irmãos, fizesse referência a um tempo de recursos nas nossas vidas e um tempo para recolher esses recursos. No versículo 6, quando Salomão chega nesse verso, ele diz que é um tempo de abraçar e um tempo de deixar de abraçar. Eu não sei se Salomão
ele passou por este momento de deixar de abraçar. De abraçar, eu tenho certeza que ele abraçou muitas vezes. Não sei se houve pandemias, não sei se houve enfermidades que reinaram ou surgiram na época dele. Mas deixar de abraçar, meus irmãos, é muito ruim, é horrível, é péssimo. E nós, povo brasileiro, em geral, nós somos muito festivo. E tirar de nós o aperto de mão, o abraço, é como arrancar de nós algo muito precioso que Deus nos concedeu. Nós gostamos muito de abraçar. E nesse momento em que nós estamos impedidos de abraçarmos os nossos irmãos em Cristo, é doído, é muito difícil. Salomão, ele continua a sua dissertação sobre o tempo, alegando que existe tempo para tudo. E se existe tempo para tudo, e se é o próprio Deus que nos concede esse tempo, é preciso nós aproveitarmos esse tempo da melhor forma possível. Há tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, conforme o versículo 6. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, mas também há tempo de falar, de conversar. Quanto a se calar, Provérbios 17, 28 diz que até o tolo, quando ele se cala, ele é tido como sábio. E Salomão, ele termina o seu discurso dizendo que existe um tempo de amar e tempo de odiar. E nós precisamos amar os nossos irmãos. Muitos dos nossos irmãos estão carentes do nosso amor. Principalmente os irmãos do grupo de risco. Muitos se sentem sozinhos nesses momentos. Muitos sentem solidão. Precisam do nosso amor, da nossa consideração. Tempo de amar, meus irmãos, e de odiar menos. Quando eu vejo amar, eu lembro sempre dos 10 mandamentos, no qual Jesus Cristo reduziu em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como se fosse a ti mesmo. E Salomão ainda termina dizendo: há tempo de paz e tempo de guerra. Tempo de guerra porque nós precisamos guerrear as nossas lutas. Mas só vai haver tempo de paz se você guerrear. Se você manter firme neste propósito seu de adorar e bendizer ao Senhor. De deixar ou te dar o tempo do Senhor. Ter tempo para Deus. Muitos de nós não temos tempo para Deus. E já que você está tendo tempo de sobra, tenha tempo para Deus. Aleluias. Ademais de tudo isso que nós falamos, eu gostaria que você guardasse pelo menos uma coisa: tenha tempo para Deus. O tempo é muito precioso e ele precisa ser vivido na sua intensidade. O tempo de Deus para as nossas vidas é algo muito precioso. Por isso eu termino dizendo: tenha tempo para Deus. Amém? Gostaria de orar com você. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa mensagem que foi pregada. Te peço agora que o Senhor venha abençoar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, que eles tenham tempo para Deus, que nós tenhamos tempo para Deus, e que seja um tempo de qualidade, um tempo a ser vivido, um tempo que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, obrigado por proteger-nos de toda a pandemia, de todo o coronavírus. Obrigado, Senhor, por nos dar vida e vida em abundância. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos no teu santo nome.
Fica com Deus, que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus, nosso Senhor.